O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. Boa noite a todos, boa noite aos queridos amigos do Grupo Espírita Amigos Fraternos da cidade de Moreno. É com muita alegria que estou aqui na noite de hoje, atendendo ao convite de vocês para refletirmos sobre um tema tão importante para todos nós, que é o poder da prece. Esse instrumento fantástico que cada um de nós tem e que nos ajuda, nos fortalecendo, nos encorajando, nos inspirando, asserenando os nossos corações diante de toda e qualquer circunstância. A prece, que é aquela ferramenta fantástica que nos liga ao alto instantaneamente, que nós não precisamos estar em um determinado local. Não, onde nós estamos, nós podemos nos concentrar e elevar os nossos pensamentos ao alto em busca da sintonia necessária para podermos conversarmos com Deus, o nosso Pai e Criador. Para isso, não precisamos de templos de pedra. Para a prece, o templo principal é o íntimo do nosso coração. É o desejo verdadeiro de encontrar aquilo que buscamos, junto à assistência do alto. Eu gostaria de aproveitar para, desde já, agradecer o convite dos queridos amigos para que a gente possa refletir sob a luz da doutrina espírita e entendermos o quão importante é esse mecanismo da prece, como funciona, para que a gente possa utilizar-se mais vezes dele, não apenas como normalmente fazemos, nos momentos de dor, nos momentos de segurança, mas em todos os instantes. Nos momentos de alegria, de gratidão, de adoração. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa lendo uma frase do nosso querido Victor Hugo. Victor Hugo disse o seguinte: a mente se enriquece com aquilo que recebe e o coração com aquilo que dá. Mais adiante, com o decorrer da nossa conversa, nós vamos entender perfeitamente o que Victor Hugo quis dizer com que a mente se enriquece com aquilo que recebe e o coração com aquilo que dá. Bom, no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que trata do tema Pedi e obtereis, nos itens 9 e 10, existem algumas observações muito importantes sobre a prece que nós precisamos pontuar, refletir sobre elas. Então, ele começa dizendo que a prece é uma invocação. Por que é uma invocação? Porque é através do nosso pensamento que nós convidamos, que nós invocamos, que nós buscamos a sintonia com o alto, a fim de, através dessa sintonia, fazermos troca de energia, agradecermos, pedirmos e adorarmos. Ela diz ainda que a prece é uma comunicação mental de um ser com o outro. Claro, se eu não estou vendo aquele ser a quem eu me dirijo na prece, e eu fecho os olhos e eu mentalizo, como comumente costumamos fazer, vamos fazer uma prece a Jesus, nós fechamos os olhos e mentalizamos a imagem do Mestre diante de nós, mas isso se dá através de uma comunicação mental. Sabemos que o nosso pensamento, ele é energia e ele se propaga por onde
quando nós o fazemos, né? Quando nós realizamos, ele se torna imediatamente. Nós pensamos, ele ganha forma no nosso pensamento, e essa forma, pensamento, ela segue através das ondas que estão incluídas no fluido vital, no fluido universal. Assim como uma gota que cai na água forma pequenas ondas que vai se propagando, assim como o som se propaga através do ar, a nossa prece, ela se propaga no universo através do fluido universal. Então, diz ainda nos itens do Evangelho que essa comunicação, ela cria uma conexão através da transmissão do pensamento. Claro, se eu estou mentalizando alguém através do meu pensamento e converso com ele dessa forma, eu estou criando essa conexão. Eu estou interligando o meu pensamento com aquele outro ser a quem eu estou buscando. E independente de onde esse outro ser esteja, perto de mim ou muito longe de mim, ele vai receber essa transmissão. Funciona como se nós tivéssemos antenas invisíveis. A antena que a gente normalmente usa nos rádios, que passa o sinal e nós recebemos de volta em forma de música, de locução, de conversa, as nossas antenas, elas distribuem o sinal ou a energia que nós criamos. Essa energia chega até o endereço que nós mandamos, atinge o nosso alvo. Então é muito importante que a gente lembre que ainda que nós não vejamos essas antenas, elas existem. E é através dessas antenas que nós colocamos a nossa energia, que nós atraímos para junto de nós os nossos semelhantes, né? Aqueles que se afinam, seja a ordem que for, é através dessa energia. Quanto mais forte é o pensamento e a vontade, mais forte é a prece. Eu acredito que você já tenha ouvido uma expressão que diz assim: a prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. Já viram essa mensagem? Eu acho ela bem interessante. Por que ele diz isso? Porque a gente considera aqui no plano físico o amor de mãe o maior de todos. Aquele que mais se aproxima do amor incondicional convidado pelo Mestre Jesus a todos nós exercermos uns para com os outros. O amor de mãe é o que mais se aproxima, ainda que esteja distante desse amor verdadeiramente incondicional. Por quê? Porque a mãe, ela é capaz de dar sua vida pelo seu filho. E quando vê o seu filho doente, sofrendo ou em perigo, a sua prece, a sua rogativa ao alto, ela tem uma força tão grande, porque está envolvida de sentimento verdadeiro, de sentimento puro de amor, que ela vai como uma flecha, né, na velocidade, mais do que a velocidade da luz e do som, chegar aonde precisa, ao nosso Pai, para que ela possa ser atendida em sua necessidade. Então, a prece, desde que seja uma prece verdadeira, uma prece com propósitos sublimes e superiores, ela jamais fica sem resposta. Jamais. Porém, é importante que nós lembremos que é preciso saber fazer a prece. E isso a gente vai chegar já já no decorrer da nossa conversa. Bom, continuando no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, tem um trecho que eu copiei tal qual, eu vou falar para vocês exatamente como está no Evangelho, porque é um texto que a gente precisa refletir profundamente.
Ele diz o seguinte: pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Veja só, através da prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire assim o homem a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentra no caminho reto se dele se afastou, por sua própria falta. Veja só. Então, o que é que ele diz? Que através da prece, nós chamamos para junto de nós os espíritos bons, aqueles superiores a nós, aqueles que trabalham para nos auxiliar, para nos ajudar. Esses espíritos, eles nos atendem, sustentando-nos e inspirando-nos bons pensamentos. E faz com que a gente adquira a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele nos afastamos por nossa própria falta. Porque se nós sofremos, se a dor nos visita, é claro que essa dor nos visitou por uma escolha equivocada que nós fizemos. Nós sabemos que toda ação, ela vai trazer uma reação para nós. Essa reação, ela vai depender da ação. Se foi uma ação boa, que trouxe benefício para mim ou para o outro, a reação também há de ser boa. Mas o mesmo acontece se a minha ação foi uma ação equivocada. Se foi uma queda, uma fraqueza. Logicamente, eu também vou receber uma reação de acordo com aquilo que eu fiz. Então, através da prece, os espíritos, os bons espíritos, eles nos dão o suporte que nós necessitamos para nos fortalecermos, para termos coragem, confiança, serenidade diante de cada dificuldade que nós mesmos criamos, seja nessa ou em existências passadas. Porque muitas vezes a gente não entende o porquê de estarmos vivenciando certas dificuldades. Mas eu estou fazendo tudo certinho, eu estou andando na linha reta, por que é que isso está me visitando? Aquilo que não tem justificativa nesta atual existência, com toda certeza, tem em existências anteriores. Porque Deus não permite que a gente passe pelo que não precisamos. Cada um experimenta as dores e as alegrias mediante aquilo que necessitam para se melhorar. Então, partindo desse princípio, nós sabemos que são as nossas escolhas que vão nos favorecer com bons momentos, momentos de alegria e de paz, ou as nossas escolhas equivocadas que vão nos fazer experimentar as dores, que vão nos despertar do nosso engano e ajudar para que não mais cometamos os mesmos erros. Mas vamos continuar. A prece, ela nos traz equilíbrio, paz, força, ânimo, respostas e orientação. Quem de nós não já experimentou, antes de dormir, cheio de problema na cabeça, sem saber como conduzi-los, sem saber sequer qual caminho tomar? E no momento de angústia, de aflição, nós lembramos da prece. E aí, com o nosso coração oprimido, angustiado, diante daquela dificuldade, nós elevamos os nossos pensamentos e rogamos socorro.
pedimos ao alto que nos socorra, que nos ampare, que nos dê lucidez para encontrar o caminho certo. E no dia seguinte, ao despertarmos, lembramos ou temos aquela vaga ideia de uma sugestão que nos foi dada para a solução dos nossos problemas. E aí, na maioria das vezes, o que é que nós fazemos? Eita, tive uma ideia. Acabei de descobrir como resolver os meus problemas. Ideia coisa nenhuma. Essa ideia foi exatamente a resposta, a orientação que a gente buscou, que o alto aproveitou o nosso momento de descanso do corpo físico para nos trazer esse alento que rogamos com sinceridade. Porque quando nós estamos angustiados e aflitos, nós conseguimos ter a sinceridade necessária para fazermos as nossas preces verdadeiramente profundas e sentidas. Buscando de fato, não a solução das coisas imediatistas, materiais, às quais nós estamos acostumados, mas aos valores que realmente fazem, que são importantes, aos valores que são prioridade nas nossas existências e que geralmente colocamos em segundo plano. Continuando. A prece, por mais sincera e fervorosa seja, ela não retirará a dificuldade que nós precisamos enfrentar, mas fortalecer-nos-á para enfrentar os desafios com coragem e serenidade, superando-os. Muitas vezes, a gente faz as preces esperando que o alto resolva os nossos problemas. A gente ora rogando a solução dos nossos problemas. Não queremos ter o esforço, o trabalho de fazermos a nossa parte. Mas precisamos fazer a nossa parte. Porque Jesus, quando nos convidou a caminhar com Ele, Ele não disse, pega a tua cruz, coloca no meu ombro e me acompanha. Disse? Não. Jesus disse, pega a tua cruz e segue-me. Por quê? Porque as cruzes que nós carregamos, cada um de nós, estão de acordo com aquilo que nós necessitamos experimentar para nos melhorar. É o aprendizado necessário para que nossa transformação se efetue de forma legítima. Então, a prece pode ser sincera, pode ser fervorosa, mas ela não vai tirar a dificuldade da sua vida, a pedra do seu caminho. Ela vai nos fortalecer para enfrentarmos esses desafios, essas dificuldades, com coragem e com serenidade. Porque sabemos que não estamos sós. Porque sabemos que nenhum problema, por maior que ele se apresente para cada um de nós, ele não é maior do que nós. Sabemos que quando nós estamos nos preparando para a reencarne num corpo físico, que nós preparamos o nosso planejamento reencarnatório, muitas vezes nós rogamos ao alto experimentarmos muitas coisas porque nós sabemos da condição que nós temos de superar as dificuldades, mas o alto, sabendo que uma vez na carne, envolvidos na energia densa que o planeta nos oferece, ainda por cima, com o esquecimento do passado, ele sabe que muitas vezes nós desacreditamos na nossa força. E dessa forma, muitas vezes, a gente perde a serenidade, a gente perde a confiança de vencer, a gente perde a coragem de enfrentar os nossos problemas. E todos nós sabemos que cada um somos
cada um de nós é capaz de superar qualquer dificuldade. Porque Deus não nos dá nada além daquilo que nós temos condições de realizar. Continuando. Os desafios existem para que nós possamos aprender com eles. Muitas vezes, nós passamos pelo mesmo sofrimento, pelo mesmo desafio, pela mesma dificuldade várias vezes. Diversas pessoas já vieram me procurar, conversando comigo, dizendo: Ida, olha, por mais que eu faça, esse problema, ele está sempre se repetindo. Se ele continua se repetindo, é porque você ainda não absorveu o que precisa absorver dele. Porque cada um dos desafios que nos visitam, eles vêm nos trazer um ensinamento. É como se fosse, cada desafio é como se ele fosse um degrau que a gente vai paulatinamente ascendendo. Se eu consigo aprender com aquele aprendizado, com aquela lição que eu estou recebendo, ali eu não preciso mais experimentar. Eu não preciso mais vivenciar aquilo que eu já aprendi. Eu vou só absorver novos desafios. Mas enquanto eu não absorvo plenamente a lição que aquele desafio, que aquela dificuldade está me trazendo, eu vou precisar ficar repetindo ela. A vida, ela é extremamente sábia e educadora para todos nós. Ela nos tira o problema momentaneamente, mas quando ela percebe que nós temos mais condições, ela nos traz o problema de volta, dando-nos novamente a oportunidade de superá-lo. Então, é muito importante que tenhamos a disposição de enfrentar as nossas dificuldades munidos da força da oração. Quando Jesus nos convidou para orar e vigiar, existe uma conexão, como nós já vimos no início, com a oração e o pensamento. A oração, o orai, é a ligação com o alto. É nos conectarmos através dos nossos pensamentos com aqueles seres que vão nos responder e dentro das nossas condições de merecimento e de necessidades vão nos trazer aquilo que nós precisamos. E o vigiai, ele está diretamente ligado a vigiar os nossos pensamentos. Infelizmente, a gente entendeu errado muitas vezes. E quando a gente ouve o vigiar, a gente se preocupa em vigiar a vida do outro, os erros do outro. Porque é muito mais fácil eu apontar o engano do nosso irmão, daquele que está comigo encaminhada, do que os meus próprios enganos. É muito mais nítido a gente perceber os erros que estão ao nosso redor do que aqueles que estão dentro de nós. Mas a vigilância, ela está diretamente ligada à oração. Porque quando eu estou vigiando os meus pensamentos, eu controlo a formação mental que eu estou criando. E se eu estou com dificuldades de fazê-lo, é através da oração, é através da prece que eu vou conseguir a força necessária para resistir às sugestões das sombras dos nossos irmãos menos esclarecidos que se comprazem em nos intuir de forma negativa, em nos influenciar as escolhas para o lado errado, equivocado. Orar apenas não basta. Precisamos saber orar. Precisamos saber o que pedir. Uma vez, uma amiga me procurou dizendo assim: poxa, Ida, quanto mais eu peço paciência a Deus, mais problemas Ele me manda. E eu achei graça quando ela falou isso, e eu dei um sorriso e disse a ela assim: e você queria o quê? Porque a paciência
Trata-se de um exercício. Se você pede a Deus paciência, ele subentende que você precisa exercitá-la. E qual é a melhor forma de exercitar a paciência, se não através da superação e da solução dos problemas? E ela parou, olhou para mim e disse, eu nunca pensei dessa forma. Mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. Nós estamos acostumados a fazer orações automáticas. Abre a boca no Pai Nosso e termina no Amém. E muitas vezes não se dá conta daquilo que está sendo dito no decorrer da prece. Prece é conversa, é sentimento, é verdade. É preciso que a gente tenha consciência do que pedir. Geralmente, fazemos de Jesus um garçom. Pedimos a Jesus para resolver o problema do carro da prestação do carro que está atrasada, do menino que precisa passar no Enem, quando tudo isso depende do nosso esforço físico, do estudo, da dedicação, do trabalho. O que nós precisamos aprender é fazermos as preces não pedindo para atingirmos coisas, status, bens materiais, não. Mas força, disposição. Se eu estou sem emprego, que eu encontre um caminho para me ajudar a honrar com meus compromissos. Mas não pedir essas coisas absurdas que a gente vê acontecerem, né? A gente sabe disso. Continuando. Precisamos fazer a nossa parte e manter o pensamento positivo, atraindo boas energias. Esse pensamento que está relacionado à prece, porque quando nós oramos, nós emanamos energia, direcionamos para o alto. A nossa prece, ela deveria ser direcionada sempre a Deus, porque nada acontece sem a sua autorização. Tudo passa por Ele. Quando nós oramos para outro ser, para o nosso anjo da guarda, para Jesus, para Maria de Nazaré, ou para espíritos superiores, todos eles fazem com que chegue a Deus a prece. Mas é importante que tenhamos a consciência de que precisamos manter um pensamento positivo. Porque o pensamento positivo, ele eleva as nossas vibrações. Ele faz com que nós tenhamos um campo magnético, um campo vibracional, mais de acordo com aqueles espíritos superiores que vêm ao nosso socorro. Porque se eu fico vibrando somente o pessimismo, a tristeza, a revolta, a insegurança, o medo, eu vou atrair para junto de mim espíritos na mesma condição de vibração que eu. Então, o pensamento positivo, ele é importantíssimo nesse processo. As nossas atitudes diante da vida é fundamental. Atitudes essas que são reflexos do nosso fortalecimento moral e espiritual que nós alcançamos através da prece. Vejam só como tudo está interligado. Não existe essa história de uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Está tudo ligado. É uma imensa teia onde nós estamos, onde nós fazemos parte disso. É muito importante que a gente volte a refletir sobre a mensagem de Victor Hugo, quando ele diz que a mente se enriquece com aquilo que recebe e o coração com aquilo que dá. Quando a gente ora, quando a gente busca através do pensamento o concurso desses bons espíritos, a gente recebe deles a orientação, o incentivo, a força, o amparo. E isso nos enriquece profundamente. E uma vez enriquecidos, o nosso coração vai oferecer o melhor para aqueles que cruzarem o caminho conosco. Atitudes derrotistas
ligadas ao pessimismo, isso é muito comum quando nós caímos em um engano. Isso acontece de maneira muito frequente quando a gente está envolvido pelo sentimento de culpa, pelo arrependimento. Então, nós temos uma atitude derrotista. Poxa, eu não tenho jeito. Infelizmente, eu errei, eu caí e não consegui me levantar, não é? Então, essa atitude derrotista que nos liga ao sentimento de pessimismo, ela baixa a nossa imunidade. Ela compromete o nosso conjunto de sentimentos, de energia, de tudo mais. A imunidade do nosso corpo físico, nós já sabemos, ela está diretamente ligada ao nosso padrão vibracional. Quanto mais pensamento positivo, quanto mais dispomos de energia, mais forte encontra-se a imunidade do nosso corpo, a defesa do nosso organismo. E para que a gente possa continuar refletindo o quanto o nosso pensamento é importante para a imunidade do nosso corpo, a nossa atitude positiva diante da vida, eu trouxe um assunto, um tema rapidamente para a gente refletir, que é uma pesquisa médica, científica, não é espírita. Mas vocês vão ver como tudo está interligado. Porque hoje a medicina, a ciência, ela está aceitando muita coisa que o espiritismo já dizia de muito tempo atrás. Então vejam bem o que fala essa pesquisa. Nos Estados Unidos, descobriram surpreendentemente que o que as células cancerígenas mais temem é o amor. O estudo descobriu que muitas pessoas estão adoecendo por falta de amor. O médico americano David Hawkins, muito conhecido nos Estados Unidos e já tratou pacientes do mundo todo, ele vem fazendo essa pesquisa e ele diz que só de olhar a primeira consulta com o paciente, ele já sabe qual é o problema. Porque os pacientes não chegam lá falando de amor. Os pacientes chegam falando de ressentimento, de dor e de frustração. Vejam só a pesquisa, acompanhem. Dr. Hawkins disse que a grande causa do adoecimento de muitas pessoas é a falta de amor. E aí ele fala sobre a frequência de vibração, o campo vibracional que existe, que é formado por nós, por causa dos nossos pensamentos. E aí ele diz que o campo de vibração do ser humano, ele vai de 1, sendo a vibração mais baixa, e atinge 1000, sendo a vibração mais alta. Então, ele diz o seguinte: pessoas com frequências de vibração abaixo de 200 são pessoas com facilidade de adoecer. A frequência vibratória é comumente conhecida como campo magnético, a nossa energia, ok? Quais são os pensamentos que têm frequência de vibração abaixo de 200? Ele diz que de 200 para baixo, a pessoa tem muita facilidade para adoecer. Então, quais são os pensamentos de pessoas que têm o campo de vibração abaixo de 200? E aí ele diz, são pessoas que gostam de reclamar, são pessoas que gostam de culpar e pessoas que odeiam os outros. A culpa é dos outros. Eu tenho raiva de todo mundo. Eu reclamo de tudo. A frequência, o campo magnético, né, a frequência vibracional dessa pessoa está entre 30 e 40. Veja como é baixo. 30 e 40. Diz que diminui muito a energia, de modo que a frequência de vibração, ficando abaixo dos 200, é uma pessoa facilmente suscetível a doenças. Ele diz ainda que no mundo
A frequência de vibração mais alta que ele encontrou foi de 700. Essa energia é particularmente suficiente quando essas pessoas aparecem, elas podem afetar o campo magnético do local. Ou seja, pessoas com frequência vibracional alta, quando entram no ambiente, o campo magnético daquele ambiente melhora. Ele usa até um exemplo de Madre Teresa de Calcutá, quando chegou a ir a um prêmio Nobel da Paz como convidada, e diz que quando ela chegou, todas as pessoas sentiram-se mais felizes, sentiram-se mais em paz. Foi aquele banho de energia fantástica que todo mundo recebeu. Então, quanto mais alto o padrão de vibração, obviamente, melhor o ambiente ao nosso redor. E aí ele continua dizendo: quando uma pessoa de alta energia aparece, sua energia torna o campo magnético de todas as coisas belas e pacíficas. Mas quando uma pessoa tem muitos pensamentos negativos, ela não apenas se machuca, como também torna ruim o campo magnético ao seu redor. Não só o dela, mas o de muita gente. Do mesmo jeito que uma pessoa com padrão com frequência de vibração alta nos faz sentir melhor, aquelas pessoas que têm um padrão de vibração baixo, quando chegam, nós sentimos o impacto daquela energia pesada, densa. A gente às vezes fica triste, tem pessoas que passam mal. Isso acontece. E isso não é coincidência, não. Isso é fato. Está aqui cientificamente estudado pelo Dr. Hawkins. Dr. Hawkins disse que testou milhões de casos e investigou diferentes raças ao redor do mundo. A resposta é sempre a mesma. Enquanto a frequência vibracional for abaixo de 200, a pessoa adoece com facilidade. Quando ela é um pouquinho acima de 200, já começa a mudar. Então, quais são os pensamentos que nós devemos ter para manter a frequência vibracional, a nossa energia, o nosso campo magnético acima de 200? E aí ele diz: nós precisamos nos interessar por cuidar dos outros, desenvolver a compaixão, o amor, fazermos boas ações, sermos tolerantes, perdoar, sermos indulgentes para com o outro. Todas essas atitudes, todos esses exercícios que a doutrina dos espíritos nos convida a realizar para a nossa transformação íntima, são o veículo ou o instrumento para que nós possamos elevar o nosso padrão vibracional, a nossa frequência vibracional, ou o nosso campo magnético, ou a nossa energia. Essas frequências de alta vibração, de pessoas que fazem isso que eu falei, atingem de 400 a 500. Vejam como ainda está longe do 1000, que é o mais alto. Essas vibrações de baixa frequência podem levar ao câncer, a doenças cardíacas e outras. Hoje nós vemos doenças que surgem e que são consideradas já há muito tempo doenças psicossomáticas, que são doenças que surgem no corpo físico, mas que elas nascem no nosso espírito. Vejam bem, ele nos disse que pensar do ponto de vista médico é realmente incrível. O pensamento tem uma grande influência na saúde das pessoas. Isso é o poder do amor. Então, quando a gente para avaliar, para pensar que tudo depende de nós mesmos, eu escolho a forma como eu vou encarar os meus desafios, as dificuldades que me chegam. Sabe aquela história de que se a vida está te dando limão,
um monte de limão, você não precisa chupar o limão azedo. Você pode pegar esse limão e transformá-lo num suco, num sorvete, numa mousse de limão, numa torta deliciosa de limão. Eu posso transformar aquilo que eu estou ganhando para facilitar a forma como eu vou ter que lidar com ele. Então, a forma como nós encaramos as dificuldades, que mantemos o nosso padrão de pensamento elevado, ela é fundamental, não só para a nossa saúde mental e espiritual, mas física. E para que a gente possa manter esse pensamento positivo, essa energia, esse campo vibracional elevado, nós temos a ferramenta ao nosso alcance, que é a prece. O poder da prece em nossas vidas é imenso. Depende de cada um de nós podermos alcançar esse patamar de chegarmos nos ambientes sendo luz, sendo paz, levando harmonia aonde quer que nós formos, e não sendo aquele campo magnético pesado, indigesto, que tanto encontramos por causa do pessimismo, do pensamento negativo. Então, meus amigos, nós estamos todos atravessando um momento singular com essa pandemia, com esse isolamento social. Não estamos podendo nos abraçar como de costume, realizarmos as nossas palestras presencialmente nas casas. Mas, graças a Deus, temos hoje a tecnologia que nos faculta condições de darmos continuidade aos nossos trabalhos de divulgação. Mas é importante que nós mantenhamos o nosso pensamento firme, na confiança, na certeza de que nada está solto, de que, acima de tudo, existe um Deus que tudo sabe, que tudo organiza para a nossa felicidade. E se nós estamos passando por isso, é por uma necessidade imensa que nós ainda temos. Mas a assistência, ela está 24 horas disponível para nós. Basta que nós a busquemos. E a maneira mais fácil é através da prece. Mantendo o pensamento positivo, alimentando a esperança de um amanhã melhor, mais feliz para todos nós, não apenas para minha família, mas para toda a humanidade. Espero que na noite de hoje possamos refletir bastante sobre a importância e o poder da prece nas nossas vidas. Que possamos fazer da prece esse verdadeiro veículo que nos leva e nos liga diretamente ao Pai. Sabendo o que pedir, agradecidos por cada oportunidade que nos visita. E agradecidos também por essa doutrina de luz, o Consolador prometido que o Mestre nos enviou, que nos esclarece, que nos traz o entendimento necessário para superarmos todas as dificuldades que ainda hão de vir. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês, que abençoe essa casa na cidade de Moreno, que com toda certeza espalha luz, entendimento e amparo a muitos corações. Que Jesus os abençoe, que Ele permaneça conosco, do nosso lado, todos os dias, hoje, amanhã e sempre. Muita paz, um beijo em cada coração de vocês e, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, trabalhando pelo nosso Mestre. Uma boa noite para todos.